Eu no meu mundo, eu gosto tanto de conversar com eles. O que é melhor, não é? É ser introvertido ou ser extrovertido? Se a gente for atrás dos modelos, dizem que você tem que estar em contato com todo mundo, tem que socializar desde cedo, mas o fato é que a gente tem um modo de ser que acaba se violentando quando tenta ser aquele seu oposto, porque soa assim, hipocritamente. Você se esforça nas melhores das intenções, mas fica falso. E se não fica falso, lhe causa uma violência muito grande. Ainda que você não sinta, porque não pode ficar sofrendo a todo instante. Por exemplo, eu sou profundamente introspectiva. Eu sempre fui introvertida. E quando a gente vai conviver com as pessoas, na escola, no trabalho, o modelo ideal é você estar em contato, simpatizante com todo mundo, ser receptiva, dividir a atenção, ou seja, estar sempre em grupo, certo? E para uma pessoa que não é assim, não é que ela seja snob, não é que ela não goste da convivência por achar que é melhor do que os outros, não. É porque ela prefere a solidão. Ela, a natureza dela, ela acha tão atraente, divertido, conversar consigo, navegar por seus pensamentos, que ela não sente a necessidade de estar em contato com outras pessoas, pelo menos durante muito tempo. Ela se suporta um determinado tempo, aí depois precisa se recolher. Aí convive de novo e precisa se recolher. Só que não dá, né? Era bom se desse para fazer isso, né? Durante o dia, você ir e depois se recolher, você se recolher e depois ir. Era bom se desse pra gente medir a quantidade ideal para essas duas experiências, mas geralmente não dá. Geralmente você está o dia todo convivendo com as pessoas e só está sozinha mesmo na hora de dormir. Então, durante o sono não está contando, não é? Mas o sofrimento que causa é porque você arrisca. Se você é introspectiva e tem que conviver com os outros por força da sobrevivência, você pode se tornar até uma pessoa assim triste, sem saber o motivo. É como se a todo momento, de fato, você estivesse sofrendo uma violência, que é a exigência de você ir contra a sua natureza. Embora você reflita e diga, não, mas eu preciso estar em contato com os outros, porque senão eu não vou conseguir sobreviver no mundo, certo? Justifica, claro. Por isso que geralmente as pessoas introvertidas, elas fazem isso, ainda que seja um custo muito grande para elas. E a mesma coisa o extrovertido, se ele convive, da natureza dele, é um grande prazer para ele estar todo o tempo voltado para o lado de fora. Se não é convivendo com pessoas, conversando com pessoas, interagindo com pessoas, escutando alguma coisa que o afasta muito da sua interioridade. E acaba que ele fica totalmente oco de si. Ele não tem uma ideia concreta de que tem uma natureza lá dentro que pode dialogar consigo, que pode lhe dar iluminações, lhe dar esclarecimento e ser uma ótima companhia. Ele se perde totalmente desta possibilidade. Então, se um dia, por acaso, por uma questão de aposentadoria, por uma questão de doença, por qualquer motivo que seja, essa pessoa precisar ficar só durante longos períodos, ela sofre profundamente.
porque ela já ficou tão acostumada com a companhia dos outros, que com essa dinâmica externa, que quando ela se vê com a única alternativa de contar só consigo, ela não encontra nada dentro de si e também sofre. A gente vive sempre assim, né? Nessa corda bamba, não dá nunca para ser o ideal, não é? Mas o que eu quero dizer com isso é que nesse meu mundo, nesse meu mundinho introspectivo, que hoje eu me dou um certo direito de viver isso, porque eu já vivi em sociedade a vida toda, não é? E agora na terceira idade, com a aposentadoria, eu deixei de sair para o trabalho, hoje eu trabalho em casa, então eu posso viver mais sozinha conforme a minha natureza e dar vazão a esse meu mundo. E é agora que se encaixa o vídeo, porque eu estava olhando aqui para as minhas personagens e conversando com elas e relembrando, certo? Os momentos que eu vivi com elas através da leitura daqueles livros maravilhosos que elas representam. A minha Clarice não, desculpa, a minha Poliana, a gente ainda está fazendo a leitura, né? Porque tem tanta coisa a ser feito o vídeo, que a Poliana, o livrinho da Poliana ficou assim um pouquinho em stand-by enquanto eu retorno, né? E também não tem pressa, né? A gente não está lendo com nenhum anseio intelectual, a gente está lendo porque é gostoso ouvir falar de personagens marcantes, né? Então, todo tempo é tempo. A tia Polly, olha só, tia Polly aqui, essas bonequinhas, vocês lembram, né? Eu adquiri e nomeei as duas assim, a Poliana e aqui a tia Polly. Quem mais? Olha, lembram? O Pequeno Príncipe. Foi aqui que tudo começou, que eu comecei a ter essas ideias de fazer, de buscar, de comprar. Porque aqui, o Pequeno Príncipe foi um personagem que coincidiu de eu encontrar ele já feito, não é? Então, foi ótimo. Já aqui as duas personagens da Poliana não tem relação com elas, porque tem assim a ideia, né, vaga, né? Porque foram bonecas que eu adquiri na época, então eu aproveitei e encaixei ali, não é? Nesses personagens. E quem mais aqui? Ah, Clarice! Quem lembra da Clarice? Foi tão gostoso conhecer aquele mundo da Clarice. E aí a bonequinha ficou como recordação e sempre que eu tiver vontade, aí pego o livro, folheio, abro em qualquer parte, relembro, pergunto pelo Amaro, como é que tá o Amaro. E nisso, esse meu mundo vai se desenrolando e vai pertencendo ao meu dia a dia. Quem tem mais aqui? Ah, tem essas aqui que ainda não foram lidas também, o livro, que mais, de vez em quando eu folheio e vejo alguma coisinha, porque o meu tempo também não é muito não. Eu passo a maior parte do tempo trabalhando, então nos meus momentos de folga, eu tenho que escolher o que é que eu quero ver. Hoje eu quero ver o quê? Ah, hoje eu quero ver um capítulo do Chaves. Ah, não, hoje eu quero ver um capítulo do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Não, eu vou ler um pedacinho do livro X, do livro Y. Eles estão sempre aqui, ó, ao meu alcance. Quando eu tenho saudade, eu vou lá, aí dou uma folheada. Não consigo mais me dar o luxo de ler o livro inteiro. Só assim, aqui e acolá, eu consigo esse feito. Mas, paciência, né? Olha a minha Anne de Green Gables, outra mesmo que tá aqui na fila para um dia ser comentado, se não lido, mas pelo menos comentado com vocês. Ainda vai ter tempo. Deixa o tempo ir passando, deixa o calendário ir correndo, as folhinhas caindo, que o dia dela vai chegar. Quem mais? Quem mais? Olha, o professor Girafales, que deixou de ser o professor Girafales e se transformou no Zé Orocó. Olha aqui, Zé Orocó de Rosinha Minha Canoa. Maravilha! E eu agradeço, professor Girafales, porque você não estava funcionando como o professor Girafales, mas como Zé Orocó você está maravilhoso. Até já me acostumei com ele. O meu Zezé de O Meu Pé de Laranja Lima.
Livro maravilhoso, filme igualmente maravilhoso, e tá aqui ele, tristonho, não é? Essa mancha, essa marca, esse peso, nunca largou esse menininho das coisas que ele passou, das coisas que ele sofreu, e essas dores ficaram mesmo marcadinhas na alma dele, mas também a gente ainda vai chegar lá. Por enquanto eu tenho só o Zezé, maravilhosamente aqui confeccionado. E um dia vai chegar a hora dele, da gente conversar sobre ele bastante. Pois é, e por que eu estou fazendo essa recordação? Por que eu estou hoje assim tão melancólica de começo de mês, né? Porque a gente estava falando desses personagens agora, há poucos dias, não é? Lidando, lendo a Poliana, etc e tal. Porque, minha gente, hoje chegou mais um personagem para mim. E, claro, eu tenho mais é que ficar feliz, não é? Diante da chegada de mais um desses para compor, para habitar o meu mundo e depois dividir com vocês. Porque o canal é assim, né? O nosso canal tem essa proposta, essa possibilidade e eu tenho mais é que ficar feliz e mostrar para vocês. Sabe quem foi que chegou? Chegou o Serginho do livro O Ateneu. Já botei os 2 livros aqui em HQ que eu tenho. Eu não tenho ainda o livro físico, mas eu vou providenciar o livro físico. Mas, por enquanto, eu vou lendo aqui através desses livros. O Serginho. Quem é o Serginho? Vou apresentar para vocês. Olha que menino lindo. Quem fez o Serginho foi a Regiane, do Mimos da Régia. Olha só, conversei com ela, disse como era que eu queria o meu Serginho. Ah, eu quero um meninozinho, lourinho, com cabelinho encaracolado, do jeito que o livro fala, com cachinhos. E um menininho assim, apesar do Serginho, quando entrou no colégio, o Ateneu, ele tinha 11 anos. Mas ele era uma criancinha, porque ele era um menino mimado, de dentro de casa, vivia ali sob os cuidados da mãe, que o tratava com todo carinho. E o Serginho entrou muito verdinho no colégio Ateneu. Então, a imagem que eu faço do Serginho é, de fato, um menininho ainda bem criancinha, assim, um estilo de anjinho. E ela foi muito feliz, certo? Nas expressões que ela criou nesse bebezinho, nesse bonequinho, porque ela colocou mesmo ele assim, sabe? Meio assim, espantadinho do que o que ele ia encontrar. Ele foi avisado pelo pai dele, quando levou-o lá para o Ateneu, ele disse: vais conhecer o mundo, coragem para a luta, significando o quê? Faz parte do crescimento da gente isso ser jogado no meio do mundo. Através de quê? Através das instituições que a gente percorre. A escola, o Ateneu, a gente vai ver que de fato é uma cópia da sociedade. É no sentido figurado a sociedade. O que a gente encontra na sociedade, o Serginho encontrou dentro do Ateneu, certo? De certa forma, a gente precisa mesmo dessas coisas, desse desvendar da vista da gente, através das instituições, sejam elas quais forem, escola, igreja, trabalho, todas essas instituições, casamento, elas fazem com que a gente aprenda e amadureça para a vida, porque uma coisa é o que a gente tem na teoria, mas quando a gente bota o pé dentro das instituições, ou seja, vai viver a vida, a gente vê que não é bem como a gente pensava, que a gente pintava um mundo cor-de-rosa, porque, claro, a gente é naturalmente otimista, aí depois, com a experiência que a gente vai alertando e vai também aprendendo a conviver com essa realidade, não é? Mesmo nesse livro Ateneu, tem uma parte que é frisado, a
teoria de Darwin, que quem sobrevive é aquele que se adapta melhor e não o mais forte. Você vai conviver com as instituições, você vai ver que não era bem, as coisas não funcionam bem do jeito que a gente pensava e imaginava, e a partir daí você vai se fortalecendo para poder ter jogo de cintura e não sucumbir diante das experiências, muitas vezes desagradáveis que a gente tem. E também ser protegido, no caso, o Serginho não sabia de nada porque ele era protegido pela mãe, né? Você ser protegido não vai fazer com que você esteja livre de sofrer na vida. Você vai sofrer de uma forma ou de outra, porque faz parte do seu aprendizado. Se você não sofre, você fica estagnado. E a gente sabe que o que está estagnado apodrece logo, não é? Não é produtivo, não tem função nenhuma e não faz falta nem a si próprio. Fica aquela pessoa boboca na vida que nem, como diz o ditado, nem existe e nem desiste. Então a gente tem mais é que enfrentar as coisas da vida, do mundo. E o Serginho aqui, tá aqui, olha, o primeiro baque que teve, quando ele entrou logo no Ateneu, foi que ele tinha esses cachinhos que a mãe dele amava e foi logo dito para ele cortar os cachinhos dele e guardar um pedacinho dos cabelos para dar para a mãe de recordação, né? E a partir daí vai se desenvolvendo toda a convivência dele com os coleguinhas dele, e a gente vai acompanhando esse livro maravilhoso, que claro, eu agora já com esse menino fantástico, olha minha gente, ele é todo articuladinho, olha só. O bom é isso, é que eu tenho uma variedade de modelos aqui, porque eles foram adquiridos em locais diferentes, uns mandados fazer, outros adquiridos, comprados, e aí vai fazendo toda a diferença. E cada um que a gente vai olhar, ele vai ter determinadas peculiaridades que vão agradar a gente. A gente não fica sempre com a mesma forma, não é? Olha esse aqui, olha, todo articulado esse bonequinho, olha. Então, é mais uma novidade do canal, não é? Junto com as Reborns, também a gente está com acesso a esse outro tipo de arte, não é? Porque aqui é muito trabalhoso de ser feito. Olha, ele tem orelhinha, tá vendo? Olha o cabelinho aqui, muito bem implantado, pessoal. Olha, parece um anjinho. Tem expressão, vocês estão vendo aqui, como ele tem essa expressãozinha de assustadinho. Olha a roupinha feita, olha a roupinha como é bem feita. Um blazerzinho muito do elegante, olha só. Tá vendo? Isso é trabalho de uma pessoa. Esse modelo é único, porque, claro, a pessoa faz aquilo, o artista, né? A artista faz aquilo que você pede, mas é você que dificilmente outra pessoa vai pedir a mesma coisa que você, certo? Então, você está tendo modelos únicos, não é? E de um artista e que é tão valorizado quanto as Reborns que a gente lida. Então, é mais uma possibilidade, é mais um caminho que o canal está tomando para que vocês entendam como é gostoso quando a gente vai criando o nosso próprio mundo, construindo, eu quero lidar com isso, eu quero lidar com aquilo, e aí isso é a memória da gente que está sendo formada, certo? Aí quando fala fulano de tal, fulano de tal é aquele que fazia isso, que gostava disso, que tratava assim, assado, e isso é a vida da gente. O resto fica, o resto vai ser dilapidado, vai ser o que a gente deixa aqui, né, na terra, vai ser distribuído, vai ser doado, vai ser vendido, mas aquilo que você carimbou no seu cotidiano, essa lembrança jamais vai sair dos outros, principalmente porque ela vai servir de estímulo, de exemplo, para que cada um comece a exercer o seu poder criativo, crie o seu próprio mundo. Aprenda a ser o seu maior fã, aprenda a valorizar tudo aquilo que você pensa, que você busca, que você faz. Sejam as coisas mais simples do mundo. Tem a sua marca ali, tem sua tatuagem, tem seu carimbo. E isso é o que eu considero viver.
Um forte abraço e até outra oportunidade. Um grande beijo aqui do Serginho.